Olá, paz do Senhor, tudo bem? Espero que tudo vai bem com sua vida. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, continuando com o tema das disciplinas espirituais. E nós vamos falar agora sobre o jejum como uma disciplina espiritual. Esse é o tema desse estudo bíblico, o jejum como uma disciplina espiritual. Porém, antes de falar propriamente do jejum, eu gostaria de deixar bem claro como eu encaro as disciplinas espirituais, qual que é a minha visão acerca das disciplinas espirituais. Eu as vejo como uma guerra onde todo cristão deve fazer parte por uma questão de sobrevivência. Então, em resumo é isso. Como eu encaro as disciplinas espirituais, quem deve fazer parte, por quê? Vejo como uma guerra onde todo cristão deve fazer parte por questão de sobrevivência. Já deixo bem claro mais tarde por que eu vejo como uma guerra. Porém, antes eu gostaria de deixar a minha definição sobre disciplina espiritual. Eu as defino como práticas que colaboram para o desenvolvimento do cristão. Então, disciplinas espirituais são práticas que colaboram para o desenvolvimento do cristão. Se são práticas, obviamente, não é simplesmente um conhecimento teórico ou teológico, mas requer uma ação, uma atitude, requer intenção, requer vontade, requer visão de objetivo. Então, quer dizer, eu devo praticar algo, até porque eu falei sobre desenvolvimento do cristão. Então, quer dizer, eu devo praticar algo com intenção, com vontade. Eu também falei mais cedo sobre a guerra, sobre a batalha, sobrevivência. Então, quer dizer, praticar algo com intenção, com vontade, buscando esse objetivo para que eu possa sobreviver. Amém? Então tá. Então, como que é esse desenvolvimento? Desenvolver para quê? Chegar aonde? Qual que é o objetivo do cristão em se desenvolver? Ficar rico, ficar milionário, talvez ter um ministério grande, ter um ministério abençoado? Qual que é o objetivo nosso nesse desenvolvimento? O nosso objetivo é muito claro e específico e está ali nas escrituras. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, ele fala, quando fala que somos chamados, a partir do 28 até o 30, no 29 ele diz assim, que foram chamados para ser conforme a imagem de Cristo, sermos transformados conforme a imagem de Cristo, para que este, Cristo, seja o primeiro dentre muitos, quer dizer, para a gente seja transformado de acordo com a imagem de Cristo. Ali também, já escrevendo aos Efésios, ele fala que a gente cresça e desenvolva até que alcançamos a estatura de varão perfeito, como a Cristo. Então, quer dizer, esse é o nosso objetivo, ser transformado dia após dia, até chegar à estatura de varão perfeito como a Cristo. Amém? Nascemos de novo, caminhamos com o Senhor, somos bebês na fé, começamos a alimentar, crescemos, até que um dia chegamos a essa maravilhosa graça de ser transformado conforme a imagem de Cristo. Amém? Então, esse é o nosso desenvolvimento. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desenvolvimento. Só comentei sobre essa batalha, essa guerra, essa luta, vida, morte, onde que isso entra na história. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, eu vou ler o versículo 16 e o 17. Ele diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Então Paulo lhe deixa claro para a gente caminhar no Espírito, para andar no Espírito, para não fazer a vontade da carne. Mas por quê? Porque uma anda contra a outra. E ele deixou bem claro no próximo capítulo, Gálatas 6, no versículo 8, que aqueles que plantam, aqueles que semeiam para a carne, colhem a morte. Aqueles que plantam, que semeiam para o Espírito, colhem a vida. Por isso que eu digo, é uma batalha de vida ou morte. E muitos anos atrás, quando eu estava fazendo meu discipulado para batizar, o pastor que ministrou falou algo que marcou muito a minha vida no começo da minha caminhada cristã, e eu louvo muito a Deus por isso. Ele disse, assim como nós nos alimentamos, comemos, assim como nós fazemos exercícios, assim como nós praticamos esportes para que o nosso corpo vá bem, para que a nossa saúde física esteja bem, devemos também cuidar da nossa saúde espiritual, inclusive muito mais. Como o próprio apóstolo escreveu, existe essa batalha, a nossa saúde espiritual deve estar ainda mais forte que a nossa saúde física, para que vencemos a batalha e não fazemos a vontade da carne. E como que a gente cuida, como a gente faz exercício, como que a gente se alimenta? E ele disse assim, orando, lendo a Bíblia, jejuando, e são exercícios, são práticas, são alimentos, nós deixamos nosso espírito forte para assim buscar e caminhar nessa transformação de acordo com a imagem de Cristo. Então, em resumo, a disciplina espiritual é uma questão de sobrevivência para o cristão. Amém? E o segundo ponto que eu queria deixar é qual que é a justificativa da prática do jejum como uma disciplina espiritual. Para mim é muito claro o objetivo, não precisa gastar muito tempo com isso. A minha justificativa para usar o jejum, para praticar o jejum como uma disciplina espiritual, é porque é bíblico. Não existe nenhuma outra razão
e se tiver seria um extra, mas a razão principal é essa, porque é bíblico. O relato bíblico acerca do jejum, sobre a prática do jejum, é incontestável. O que tem demais, a gente vai desde do Pentateuco, os livros históricos, os proféticos, qualquer livro que for procurar lá vai ter algo acerca do jejum. Não todos os livros, mas todas as categorias de livros. Vamos colocar desde lá de Levíticos, quando começou no dia da expiação, quando fala para o povo afligir a alma, muitos veem que foi dali que começou, pelo menos o relato bíblico acerca disso, dá uma concepção de abstinência e tudo mais. Isso colabora com o que está lá em Isaías 58, quando ele está contestando ao povo de Israel sobre o jejum que eles estão fazendo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, quando afligir vossa alma e tudo mais, esse é o jejum que o Senhor quer. Então, quer dizer, a partir disso, muitos estudiosos, até a enciclopédia hebraica, vê que esse foi meio que a origem do jejum, dessa aflição de alma aos judeus, e enfim, é assim que a gente a segue. E, porém, você pode falar para mim assim, mas pastor, isso aí é só o Antigo Testamento? E eu podia dar outros exemplos, o próprio exemplo de Esther, que clamou toda a nação para jejuar por ela, para que ela possa entrar diante do rei. A gente vê aquele capítulo todo, desde a partir do momento que chega a notícia que veio o decreto de exterminar os judeus, todo mundo que recebe a notícia a partir do primeiro já pregou um jejum. Não é que foi falado, vai jejuar. Quando ele viu o conflito, viu a guerra, viu a batalha, viu a razão de vida ou morte, ele entrou em jejum e falou, espalha a notícia. Todo mundo que recebia a notícia entrava em jejum também. Quando Esther foi clamada para entrar na presença do rei, para interceder, ela falou, eu vou, mas intercedam por mim, porque ela sabia que ela ia poder morrer também. Amém? E Jonas também, quando ele foi pregar para Nínive, com essa história de Jonas é bem conhecida, quando ali o rei escutou a história, o rei de Nínive, ele não simplesmente se arrependeu, como ele chamou o povo todo a se arrepender e jejuar. E não só o povo, mas até os animais. Mas enfim, o relato é incontestável. Você fala, não, mas pastor, aí é Antigo Testamento, no Novo Testamento é diferente, estamos numa nova fase agora, a cruz venceu tudo, então não precisamos mexer com esse negócio de jejum. Pelo contrário, Jesus, no Sermão da Montanha mesmo, ele dizendo aos apóstolos, aos discípulos, quem estava ali ao redor escutando o sermão, ele disse assim, vós, quando jejuarem, não façais como façam os hipócritas, os fariseus, mas façam. Peraí, quando jejuar? Ele deu a intenção que iam jejuar. Porém, vieram perguntar para ele mais tarde, mas, Senhor, os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, por que os vossos discípulos não jejuais? E Jesus pegou e rebateu. Eu falei, peraí, não tem como os amigos do noivo, aqueles que acompanham o noivo, estar em jejum na presença do noivo. Quando o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. Jesus deixou claro que a gente jejuaria. E não foi só também nos evangelhos, a gente vê o próprio livro de Atos relatando que os discípulos, os apóstolos, para escolher, para enviar os missionários, antes de fazer isso, eles jejuavam, buscavam a direção de Deus. Então isso, para mim, é uma prática bíblica, e se é isso, não preciso de mais nada. Amém? Então a minha justificativa para o jejum como uma disciplina espiritual é porque ela é bíblica. Amém? Então tá bom. O terceiro ponto seria as funções do jejum como disciplina espiritual. São algumas. Perdão, teve uma entrevista ali, um imprevisto aqui. Mas continuando, as funções do jejum como uma disciplina espiritual. As funções assim, função básica: glorificar a Deus refletindo Cristo em nossas atitudes pelo poder do Espírito Santo. Então, a função é glorificar a Deus em nossas atitudes, refletindo a Cristo em nossas atitudes pelo poder do Espírito Santo. Com o jejum a gente conhece melhor as vontades de Deus, e conhecendo as vontades de Deus melhor, nós nos conhecemos melhor, nos conhecendo melhor reconhecemos nossas debilidades, então a gente se arrepende, a gente mortifica a carne e com isso fortalece o Espírito para essa batalha espiritual que a gente viu lá de Gálatas, amém? Então a gente jejua, a gente busca o Senhor, com isso a gente vai conhecê-lo, conhecendo a gente vê nossa debilidade, nossas fraquezas, e com isso a gente mortifica a carne, fortalece o Espírito e caminha para esse propósito de ser transformado conforme a imagem de Cristo. Então, as nossas atitudes são transformadas, nossa maneira de pensar é transformada, a nossa maneira de falar, de conversar é transformada completamente. Isso glorifica o Senhor, isso rende glória a Ele. E até 1 Coríntios 10, 31, 10:31, Paulo dizendo ali, estão falando sobre o que comer, o que não comer, está falando de comida sacrificadas a ídolos, não está falando especificamente sobre jejum, mas ele fala, se comer ou se não comer, ou qualquer outra coisa que fizeres, façais para a glória de Deus.
Então, toda a nossa atitude, tudo que formos fazer, independente seja uma disciplina espiritual ou não, que seja feita para a glória de Deus. Todo o nosso corpo, toda a nossa vida deve terminar nisso, em glórias ao Senhor. Amém? Então, esse é o objetivo principal do jejum. Glorificar a Deus, refletindo a Cristo em nossas atitudes. Então, a função mestra do jejum, ou qualquer outra disciplina espiritual, é glorificar a Deus, nos fazendo mais parecidos com Jesus, através da mortificação da nossa carne. Amém? Então, o próximo ponto é quando que o jejum não é uma disciplina espiritual, quando que o jejum não gera essa transformação, quando que o jejum não muda o nosso caráter, quando que o jejum, em resumo, uma perca de tempo. Quer dizer, não estou falando aqui de jejum médico, qualquer outro motivo, ou jejum até para buscar saúde, estou falando de jejum espiritual. Quando que ele não é uma disciplina espiritual? Quando que eu penso que estou fazendo um jejum, em resumo? A gente pode ver o exemplo de Mateus, eu posso até abrir com vocês agora. Mateus 6, 16 que eu comentei, quando a gente jejua para que os outros possam ver, como os hipócritas faziam. Mateus, no capítulo 6, por favor. Eu vou ler o versículo 16. Quando jejuareis, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam vossa recompensa. Então, quando jejuar, não faça como fazem os hipócritas, quer dizer, se afligindo, se debilitando, para que todo mundo fale, olha, ele está jejuando, aquele é espiritual, aquele sim segue ao Senhor. Não, não faça dessa forma. Então, se você fizer um jejum, querendo mostrar para todo mundo que está fazendo jejum, falar como eu estou abatido, eu estou jejuando, eu estou buscando. Não, você está sendo hipócrita, você está querendo que as pessoas vejam o quanto você está buscando o Senhor. Isso não é uma disciplina espiritual, você está, em resumo, perdendo o seu tempo, fazendo mal para ti mesmo. Também tem o relato de Zacarias, quando o povo estava lá em exílio e vieram perguntar a ele, Zacarias, então até quando a gente vai ficar jejuando? E aí, vai dar ou não vai? Porque todo ano eles faziam jejuns. Eu vou ler com vocês Zacarias capítulo 7 e eu vou ler a partir do versículo 1. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, quando o rei Betel foram enviados a Arsaxerás, rei Meleque, os seus homens, para suplicar em favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e os sacerdotes, quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos? Amém? Então, quer dizer, eles estavam ali 70 anos no exílio, e todo ano eles apregoaram no jejum no 5º e no 7º mês, e querendo perguntar até quando a gente vai continuar jejuando. Deus respondeu: estão jejuando para mim? E vocês estão fazendo, para mim? Quer dizer, estão fazendo para que o povo visse todo mundo jejuando. Então, quer dizer, esse é um jejum que não vai, obviamente, agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Porém, nos profetas anteriores, antes mesmo, tem um relato muito forte, que eu até deixei aqui já mais cedo, foi o que está lá em Isaías, no capítulo 58. Não sei se você já abriu ou não, mas você pode abrir comigo. Isaías 58, talvez é o relato mais claro, assim, mais forte sobre isso, sobre o jejum que não agrada a Deus. Isaías 58, eu vou ler a partir do 1º versículo também. Clamar em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, à casa de Jacó, e aos meus pecados, e aos seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber que os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa direito do seu Senhor. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Que prazer... Perdão, desculpa. E não deixa dizer de Deus. Perguntam pelo direito da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que se jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que nos afligiram nossa alma, como eu falei lá, voltando a Levíticos, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus dizendo, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que faça todo o vosso trabalho.
Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com o punho iníquo, jejuando assim, como hoje, como se fará ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, quer dizer, uma crítica bem forte ao povo ali de Israel que estava jejuando, querendo buscar a Deus, e falando, mas a gente jejua, o Senhor não responde a gente. O que aconteceu? Porque a gente está jejuando, e o Senhor não responde a gente. A impressão que a gente tem é que Tiago está comentando acerca disso, porque ele está falando de oração, mas fala muito claro acerca disso. Tiago, perdão, no capítulo 4, eu vou ler com vocês, e que fique muito marcado em nossa memória, esses versículos. Tiago 4, vou ler também a partir do versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas? A gente lembra que eles jejuavam por rixas e brigas? E aqui Tiago comentando. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne, como disse Paulo. Cobiçais e nada tendeis. Matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Mas o povo pedia. Mas Tiago continua. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, que com ciúme nos anseia por nós o Espírito, a que ele habita em nós. Amém? Então, Tiago está praticamente comentando o que aquele povo estava fazendo. Quer dizer, a gente pede e pede mal. E eu preciso correr porque o tempo está passando. E eu tenho pouco tempo para acabar, mas eu vou acabar em nome de Jesus. Então, vamos recapitular aqui antes de ir para o próximo ponto. Primeiro ponto, as disciplinas espirituais são guerras ou batalhas que devem ser encaradas assim, dessa forma, por todo cristão, por uma questão de sobrevivência. A gente viu que a justificativa do jejum como uma disciplina espiritual é que é bíblico, o relato bíblico é incontestável. A gente acabou de ver, a gente viu também que a função mestra do jejum ou qualquer outra disciplina espiritual é glorificar a Deus, nos fazendo mais parecidos com o jejum. A gente viu agora quando que o jejum não é uma disciplina espiritual. Amém? A gente precisa ver agora o principal. Quando que o jejum é sim uma disciplina espiritual? Ou qual é o jejum que agrada a Deus? E isso é muito importante, é para a gente estar aqui. E eu passei todo esse tempo para falar um pouquinho sobre qual o jejum que agrada a Deus. Porque não adiantava eu falar sobre o jejum que agrada a Deus se a gente não tivesse toda essa base antes. Então, pensem muito nisso. Disciplina espiritual é uma questão de guerra, de batalha, que deve ser encarado como vida ou morte por todos os cristãos. Não devemos ser hipócritas em nossas buscas e nossas disciplinas espirituais, porque estaremos perdendo tempo e lutando contra Deus e simplesmente fazendo a vontade da nossa própria carne. Devemos nos abster dessas vontades da carne, conhecendo a vontade do Senhor. Amém? E propriamente em Isaías, vamos falar primeiro do Senhor Jesus. Ele disse qual que é o jejum, como que devemos fazer em jejum, em Mateus capítulo 6, ele continua quando fala para não jejuar como os hipócritas, ele fala, vós porém, versículo 17, tu porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, não faça como fazia o povo daquele tempo, tocar trombeta para falar para todo mundo que você vai jejuar. Fala, pastor, isso não existe, o que isso aplica a mim? Você colocar no Face lá, partir o jejum? Não é partir o jejum, é simplesmente jejuar. Uma coisa é uma igreja, uma comunidade, clamar, como Esther fez, e é válido sim, eu concordo com isso, de comunidades, famílias jejuarem, clamarem um jejum entre família e comunidade, em bairros, em igrejas, clamar todo o povo para jejuar, mas não falar para todo mundo, nossa igreja está jejuando, ou então, estou falando individualmente, eu quero jejuar, eu quero buscar mais a Deus, eu vou falar, pastor, eu estou jejuando, eu estou... lá, missionário, eu estou jejuando, estou super jejuando, eu sou o mais jejuador de todos. Não, você vai jejuar em secreto, você vai clamar ao Senhor, vai buscar o Senhor,
E Ele vai te recompensar. Ele vem em secreto, Ele te recompensa. Em público, sim, mas Ele te recompensa. Então, busque o jejum em secreto. Não solte alarme a todos os cantos que você vai jejuar. Mas eu queria falar algumas coisas a mais sobre esse jejum que agrada a Deus, porque Isaías falou com bastante ênfase sobre esse jejum que agrada a Deus. Se a gente for ver o que ele falou sobre esse jejum, como eu falei, envolve muita transformação de alma, transformação de atitude. Ele fala ali para você desatar ataduras daqueles que estão feridos. Está lá em Isaías 58, por favor, a todos depois passe um tempo meditando sobre Isaías 58, ele está bem claro sobre o jejum, não fala especificamente sobre a parte de abstinência de alimentos, mas fala o que muda em nós, muda nossa prática. Não adianta eu querer estar jejuando, estar discutindo com a minha esposa, estar discutindo com os meus filhos, estar falando mal do meu vizinho, falando mal do meu pastor. Isso não estou fazendo jejum nenhum, estou simplesmente fazendo uma dieta, na melhor das hipóteses. Então, minha atitude, eu estou sendo transformado quando eu estou jejuando, estou buscando a vontade do Senhor. O jejum deve conter a oração, deve ter a busca pela vontade de Deus, deve ter a meditação, meditar nas Escrituras. Sem essa prática, o nosso jejum é inválido. Tiago, quando ele completa aquela crítica dura que ele fez, eu vou voltar ali em Tiago antes de ir para Isaías, perdão. Eu vou ler os outros versículos de Tiago. Ele diz assim: ou supondes vós, como diz o 4, a partir do 4, infiéis, não compreendeis que a vossa amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura que com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. O 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então vamos buscar o Senhor em humildade, vamos nos humilhar, vamos entender que existe essa batalha, entender que é uma batalha de vida ou morte. Vamos clamar ao Senhor com todo o desespero do mundo para que Ele possa nos transformar conforme a imagem de Cristo. Quanto mais a gente conhece a imagem de Cristo, mais a gente percebe que não se parece o suficiente com Ele, e mais a gente clama ao Senhor: Senhor, me transforma, muda o meu proceder, muda o meu caminhar, muda a minha maneira de pensar. Eu entrego em Ti, Senhor, os meus dias, meus passos, as minhas mãos. Amém? Esse é o nosso estudo. E como eu falei, volte depois para Isaías 58, principalmente. Repasse todos esses versículos que a gente falou hoje. E peça para o Senhor falar com você. Peça para Ele iluminar o seu entendimento. Eu não vou falar que, se você veio com a intenção de descobrir um pouco sobre práticas de jejum, na parte prática, como se preparar para um jejum e tudo mais, me perdoa, não foi essa a minha intenção de passar esse estudo bíblico, porém sim de deixar bem claro como você deve aproximar um jejum espiritualmente, entendendo que é algo espiritual. A parte prática do jejum, da abstinência de alimento, eu vejo como essencial, sim, mas não é o principal de maneira alguma. Toda vez que a gente aproximar do jejum simplesmente com essa ideia, a gente vai estar perdendo nosso tempo. Então, o jejum, como uma prática espiritual, agrada a Deus. Ele nos sufoca o velho homem, dando lugar à nova criatura que é guiada pelo Espírito Santo. Então, o jejum que agrada a Deus, ele simplesmente sufoca, ele mata o velho homem, dando lugar a uma nova criatura que vive de acordo com a imagem de Cristo, através do Espírito Santo. Então, para a gente recapitular,
e encerrar nesses últimos 30 segundos. As disciplinas espirituais devem ser encaradas como uma guerra, a qual todo cristão deve participar diligentemente por questão de sobrevivência. A justificativa para a prática do jejum como uma disciplina espiritual é porque o relato acerca do jejum nas Escrituras é incontestável, é bíblico, simplesmente por isso. A função mestra do jejum ou qualquer outra disciplina espiritual é glorificar a Deus, nos fazendo mais parecidos com Jesus. O jejum ou qualquer outra disciplina espiritual jamais fará os desejos da carne em detrimento da vontade do Espírito. O jejum como disciplina espiritual transforma o homem de dentro para fora, e ele agrada a Deus, pois vive como uma nova criatura guiada pelo Espírito. Amém? A paz do Senhor. Tchau, tchau e até a próxima.